Bom dia, meu povinho do 7º ano. Na aula passada, nós falamos sobre os peixes e os anfíbios. Hoje, nós vamos falar sobre os répteis, aves e mamíferos para fecharmos aí o grupo dos vertebrados. Então, vamos recapitular o que a gente já aprendeu sobre os peixes e sobre os anfíbios. Vimos que eles são ectotérmicos, não regulam a temperatura do corpo. Que mais? Sobre os peixes, nós conhecemos dois grupos dos peixes, os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Os peixes ósseos possuem bexiga natatória, que ajuda na flutuação, de profundidade dos peixes. Os cartilaginosos não têm bexiga natatória. Eles acumulam uma espécie de óleo no fígado que ajuda, assim, na flutuação. Mas eles sobem e descem com o próprio esforço do corpo, das suas nadadeiras. Por isso que o seu corpo, as cartilagens são, bem mais fortes. Que mais? Os ósseos, eles excretam amônia e os cartilaginosos excretam ureia. Não foi isso que a gente falou? Exemplo de peixes ósseos: bagre, namorado. Peixes cartilaginosos: tubarão, raia, tá bom? Que mais? Acho que foi mais isso, né? Então, a fecundação é externa, tá? Eles jogam seus ovinhos na água e a maioria ovíparo. Falamos dos anfíbios, tá? Sapo, perereca, airrã. Falamos do sapo, que ele tem as glândulas paratóides, tá? Que quando é glândula de defesa, que libera uma substância meia ruinzinha pro predador largar ele. Então, o sapo tem as glândulas paratóides, a perereca tem a lamela adesiva e a rã tem a membrana interdigital. O sapo continua ainda tendo a sua fecundação externa e precisa da água para a reprodução, tá bom? Os anfíbios precisam estar perto da água, porque eles se reproduzem na água e porque a sua pele tem que estar úmida para não ressecar, tá bom? E o que mais? Respiram por brânquias quando são pequenos, tá bom? E quando crescem, respiram pelo pulmão e pela pele, que é a respiração cutânea. Então, hoje nós estamos entrando no grupo dos répteis. Nós temos uma novidade evolutiva muito chiquérrima. A gente vai chegar nela já já. Vamos começar falando que os répteis são ectotérmicos, continuam aí no grupo dos ectotérmicos. Então, quem são os ectotérmicos? Peixes, anfíbios e répteis. Não regulam a temperatura do corpo, tá bom? São ovíparos, a maioria, tá bom? E possuem no seu corpo escamas ou placas córneas, que são muito importantes para auxiliar para eles não perderem muita água pela superfície do corpo. Então, eles perdem pouca água, tá bom? Então, isso é uma novidade também boa para o grupo dos répteis, porque agora os répteis, eles não são tão dependentes da água como os peixes e os anfíbios. E por causa disso, tá bom? Por causa que eles já se largaram um pouco aí essa água, a sua fecundação é interna. Antigamente, nos peixes e nos anfíbios, a fecundação externa. Existe até peixe que faz fecundação interna. Mas o que acontece? Aqui no grupo dos répteis só tem fecundação interna. E por causa disso, o que acontece? Veio uma novidade evolutiva, que são os ovos dos répteis. Como que eram os ovos dos peixes e dos anfíbios? É bem molinho, não tem casca.
Agora, o grupo dos répteis, eles colocam os seus ovos com casca dura. Essa casca ajuda a proteger o embrião que está lá dentro contra o ressecamento, né, o dessecamento, e também contra choques mecânicos, tá bom? Então, esse ovo com casca é uma novidade evolutiva. E os répteis foram o primeiro grupo, tá bom, de vertebrado a conquistar efetivamente o ambiente terrestre. Ele vai lá na água, mas ele não precisa estar na água, vamos dizer, principalmente para sua reprodução, porque eles fazem a sua reprodução fora da água mesmo. E os seus ovos são colocados fora da água. Por exemplo, a tartaruga, onde ela bota os seus ovos? Na terra. Então a tartaruguinha ela vai, sai lá da água, cava, principalmente à noite, porque ela não gosta de ambiente muito iluminado. Por isso que as áreas de desova de tartaruga, as praias, não têm iluminação, tá bom? Porque pode confundir aí e atrapalhar as tartarugas. Então, elas cavam e colocam seus ovos ali, depois cobrem, tá bom? E volta pro mar. E tchau, tchau, filhotinhos, nunca mais verei vocês. Eles também não possuem um cuidado com a prole, tá bom? Isso a gente vai ver a partir de aves e mamíferos, tá bom? Então, vamos lá. No livro de vocês, na página 166, tá falando aí justamente de todas essas características que nós falamos do grupo aí dos répteis. Ovo com casca, que ajuda aí. O ovo, ele já tem dentro dele uma reserva nutritiva, tá? E água que vai ajudar na sobrevivência do embrião. O embrião, ele vai se alimentar daquela reserva nutritiva, né? Do vitelo que tem ali dentro do ovinho, tá bom? E apresentam estruturas que dificultam a perda da água para o ambiente. Justamente essa casca aí vai proteger o embrião, tá bom? A pele da maioria é revestida aí de escama e placas córneas para evitar o que? A perda de água. Olha a pele do jacaré, do crocodilo, bem dura, bem grossa, né? Placas córneas. Evita, né? Ajuda a eles não perderem água, tá bom? São ectotérmicos, não regulam a temperatura do corpo. Geralmente são ovíparos com fecundação interna e eles conseguem sobreviver a ambientes secos. Por quê? Justamente por causa da sua pele, tá bom? Que eles não perdem muita água. Então, eles conseguem sobreviver em ambientes bem mais secos, tá bom? A fecundação é interna, também é importante, já que a sua reprodução agora é independente da água, não precisa da água para ela carregar os gametas, tá bom? Porque os peixes e os anfíbios, a água que levava o gameta masculino para encontrar com o gameta feminino. Agora não, fecundação interna, meu filho, já vai encontrar logo lá o óvulo ali mesmo, ali dentro. Não precisa da água para carregar não, tá bom? Na página 167, vai falar sobre os animais venenosos e peçonhentos. Qual é a diferença? Os animais venenosos, eles não têm um órgão para inocular o seu veneno, como o sapo, por exemplo. O sapo, ele tem que estar em contato com o predador, né? Quando alguém morder ele, encostar nele, aí sim, ele vai liberar aquela substância e aí vai sentir aquele gosto e vai largar ele. Ele não vai injetar, tá, no predador dele alguma coisa. Não, ele vai liberar dele mesmo, tá bom? Então, essa é a diferença dos animais venenosos. Os animais peçonhentos, como aranha, tá bom? Como escorpião, eles já possuem um órgão para inocular o veneno. O escorpião tem aquele aguilhão, né? Lá na pontinha do rabo dele. Então, ele inocula o veneno ali, com aquele agulhão. Então, ele vai injetar. A aranha também, ela vai injetar o veneno
no seu predador, né? Na pessoa lá que ele picar. Então, os animais venenosos não têm órgão que inocula o veneno. Já os peçonhentos, sim, tá bom? Então, a gente fechou aqui o grupo dos répteis com essa informação bombástica. Primeiro grupo a surgir, ovos com casca. E o primeiro grupo a conquistar efetivamente o território, né, o ambiente terrestre, tá bom? Não esqueçam de jeito nenhum, tá bom? Dessa novidade evolutiva dos répteis. Fecundação interna, tem essas placas córneas que evita a perda de água. Então, agora, fechando os répteis, tá? Exemplos, né, de répteis. Cobra, tartaruga, tem o jabuti também, que é a tartaruga terrestre. Tem a tartaruga marinha, que é aquela que vive no mar. Tem o cágado de água doce, tá bom? Tudo isso são répteis. Vamos para as aves agora? Então vamos. Gente, aves e mamíferos também, tudo de bom, tá bom? Então vamos mudar esse quadro. Espera um pouquinho aí pra gente fazer a nossa mágica, tá bom? Pera aí, ó. Plim, plim. Voltamos aqui com o grupo das aves, tá bom? É o primeiro grupo que nós vamos ver, que são endotérmicos, tá bom? Grupo são endotérmicos. Que é isso? A partir das aves, a gente só vai ver grupos endotérmicos, aves e mamíferos, tá bom? Então, peixes, anfíbios e répteis são ectotérmicos, não regulam a temperatura do corpo. Aves e mamíferos são endotérmicos, regulam a temperatura do corpo. A temperatura do corpo, ela é constante, não varia de acordo com o ambiente, tá bom? Então, endotérmico, mantém a temperatura do corpo constante. Mesmo se o ambiente fica quente, fica frio, nossa temperatura não vai ficar oscilando, tá bom? E aqui, esse grupo das aves tem muitas características importantes que auxiliam até mesmo no voo dessas aves. Então, vamos lá. As aves, né, o grupo das aves, eles possuem penas, tá? As suas asas são compostas, seu corpo é composto de penas, que auxilia, grande parte, né? Que auxilia aí no seu voo, tá bom? Possuem sacos aéreos, que é uma expansão do pulmão, fica lá atrás, na parte de trás dos pulmões, tá? Fica lá na parte de trás dos pulmões e eles se enchem de ar e deixa o pássaro, né, mais leve. Então, sacos aéreos ajudam, né, no voo das aves, ajuda ela a ficar mais leve, tá bom? Possuem ossos pneumáticos ou ossos porosos, tá bom? Esses ossos como se eles fossem ocos, né? Cheio de furinho, como se tivesse osteoporose. Então, esse é um osso bem leve, então a gente chama de ossos porosos, cheio de furinho, ou ossos pneumáticos. Também ajuda no voo das aves. Lógico, né? Se você tiver um osso se elas tivessem um osso bem pesado, não daria para voar. Então, esses ossos pneumáticos já ajudam no voo das aves. Eles possuem uma glândula uropigiana, que é uma glândula que fica lá no final da cauda. Você já viu quando as aves elas ficam passando o bico assim, ó, lá no rabinho e fica passando e passando? Então, aquela glândula uropigiana lá no final, né, do seu corpinho, ela produz uma espécie de óleo. E aí, com o bico, ela vai espalhando aquele óleo por toda a sua pena. Para que serve esse óleo? Para impermeabilizar as suas penas, tá bom? Principalmente para as aves, né, aquáticas, né, que ficam ali na água. Não vai deixar molhar as suas penas, senão ia ficar muito pesado. Então, essa glândula uropigiana, ela produz um óleo que impermeabiliza as suas penas,
tá bom? Tem o corpo aerodinâmico, é um corpo excelente, né, para voar. E possuem quilha ou carena, que é um osso por onde fica aqui no meio, que é onde ligam, né, ligados os músculos peitorais e auxilia, né, no voo das aves. Principalmente quem tem essa carena são as aves voadoras, porque tem aves que não voam, né, como o pinguim, ele só só plana, né? Então, as aves carenadas, as aves que possuem a carena, são aves que voam, tá bom? Elas não têm bexiga urinária, mais uma, digamos assim, característica que ajuda as aves no voo. Não tem bexiga urinária, tá bom? Então, aqui nós vimos várias características das aves que auxiliam no seu voo. As aves, elas também não possuem dentes, mas isso não tem nada a ver com ficar melhor para o voo, ter dente ou não ter dente. Agora, não ter bexiga urinária, ter ossos porosos, ter sacos aéreos, ter penas, isso tudo facilita no voo das aves, tá bom? E a glândula uropigiana, não esqueçam, ela produz um óleo que impermeabiliza as penas das aves, tá bom? As aves respiram por pulmões, tá bom? Lembrando que no final da expansão tem uma expansão chamada de sacos aéreos e são ovíparos com fecundação interna. E a partir lá dos répteis, né, que eles colocavam ovos com casca, todo mundo também aí, ó, a partir dele também vai ter essa nova evolução. Então, as aves também têm seus ovos com essa casca dura que vai proteger o seu embrião contra o ressecamento e contra choques mecânicos também, contra os predadores, tá bom? E dentro lá do ovinho tem o vitelo, que é a reserva nutritiva que o embrião vai se alimentar até, né, se desenvolver, até chegar a hora dele quebrar a casquinha do ovo, tá bom? Então, agora nós vamos passar para os mamíferos. Lembrando aí, ó, as aves são pinguim, todas aquelas aves, urubu, garça, tá? Eu ia falar tudo que voa, mas tem ave que não voa, né? E lembre que morcego voa, mas não é ave, tá? É mamífero. E a gente vai ver agora o grupo dos mamíferos. Então, vários exemplos aí de aves, pinguim, tá bom? Pinguim, ele não voa, ele só plana, tá bom? E pato também, tá bom? Então vamos agora para o grupo dos mamíferos. Vamos falar da gente? Vamos lá. E finalmente, vamos finalizar nosso grupo dos vertebrados falando dos mamíferos. Participam aí, são, né, ectotérmicos. Olha eu escrevendo errado. Olha, ainda bem que alguém gritou aí e falou, não, é endotérmico. Eu vi daqui, gente. Aí, ó, clique, endotérmicos, tá bom? São endotérmicos, eles regulam a temperatura do corpo. A temperatura do corpo é constante, não esqueçam, aves e mamíferos, endotérmico, temperatura do corpo constante. Eles possuem glândulas mamárias, os únicos grupos que possuem glândulas mamárias, porque eles produzem leite para os seus bebês, tá bom? Então, característica do grupo dos mamíferos, glândulas mamárias. Eles possuem glândulas mamárias. Eles possuem também diafragma, o único grupo que também possui diafragma, que é um músculo respiratório, que fica abaixo dos pulmões, que auxilia nos movimentos respiratórios. O diafragma, quando a gente respira, ele sobe. Quando a gente joga o ar para fora, ele desce, tá bom? Então, é um músculo respiratório.
somente os mamíferos possuem diafragma e somente os mamíferos possuem glândulas mamárias. Possuem pelos em pelo menos alguma parte da vida. As baleias, né, são mamíferos, mas quando elas estão no comecinho da vida, elas possuem lá a penugem, tá? Mas depois cai, depois some, tá bom? Eles possuem, né? Nós possuímos um acúmulo de gordura que ajuda nessa regulação aí da temperatura do nosso corpo, tá? Essa função, essa reserva energética, né? Que a gente tem, que às vezes tem gente que tem muita reserva energética, né? Então, esse acúmulo de gordura também auxilia nessa endotermia, né? Nessa regulação aí da temperatura do nosso corpo. E a maioria dos mamíferos são vivíparos. Tem a placenta e o bebezinho fica lá na barriga da mãe e depois nasce. Mas tem animais, né, que colocam ovos, né, ovovivíparos, como o ornitorrinco, equidna. Eles ficam lá, o ovo fica dentro da barriga lá do ornitorrinco, mamãe e o bebê lá dentro. E aí depois ele sai do ovo e depois sai da barriga, tá bom? Temos também os mamíferos que são os marsupiais, que são aqueles que eles saem da barriga da mamãe, mas tem que ficar dentro da bolsinha, tá? O coala, o canguru, fica ali dentro, o gambá, se não me engano também, acho que é. Tem aquela bolsinha aqui, ó, e aí o bebê nasce, mas ele tem que ficar ali dentro daquela bolsinha para acabar o seu desenvolvimento. E é ali dentro da bolsinha que tem também as glândulas mamárias, que ele vai ficar se alimentando do leite da mamãe, tá bom? São grupos de mamíferos, tem os cetáceos, né? São os golfinhos, as baleias, tá bom? E nós somos os primatas, tá bom? Nós somos do grupo dos primatas. Então, meu povo, essas são algumas características aí do grupo dos mamíferos, que a gente está pegando aí as principais características de cada grupo, fazendo um resumão. E a gente não pode esquecer de coisas principais de cada grupo. Por exemplo, nadadeira dos peixes, bexiga natatória dos peixes, ovos com casca. Lembra que os primeiros que surgiram ovos com casca? Os répteis. Endotérmicos, aves e mamíferos. Diafragma, somente os mamíferos. Glândulas mamárias, somente os mamíferos. Que mais? Reprodução que depende da água. Peixes, anfíbios. Primeiro grupo de vertebrados que teve a sua reprodução independente da água. Répteis. Primeiro grupo de vertebrados que conseguiu conquistar efetivamente o território, né, o ambiente terrestre. Répteis. Tá bom? Que mais? Não possui bexiga urinária. Não confunda com bexiga natatória, tá? Não tem bexiga urinária. As aves. E o que é de importante? O que a ave tem de importante, de novidade que ajuda ela a voar? Ela tem ossos pneumáticos, né? Ossos ocos, são ossos leves. Elas têm um corpo aerodinâmico, tem pena, tem sacos aéreos e várias coisas aí. Tem quilha, né? Que é onde se ligam os músculos dos peitos, né? Do peitoral, que auxilia no voo. Elas possuem aí, ó, a glândula uropigiana, que produz um óleo para impermeabilizar as suas penas. O único mamífero que voa, morcego. Mamífero que põe ovos, ornitorrinco, equidna, tá bom? Marsupiais são aqueles que têm uma bolsinha, que o seu filhote acaba o seu desenvolvimento ali dentro da bolsinha. Canguru, coala. Tá bom, meu povo? Então,
esse foi o nosso grupo dos vertebrados. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, na escala aí da evolução, tá bom? Então, qualquer dúvida, anotem aí no caderno de vocês a característica principal de cada grupo para não esquecer. E a gente vai ao longo aí das semanas fazendo exercícios, brincadeiras, quiz, pra gente, quando falar de uma característica já, opa, é desse grupo, opa, é daquele grupo, tá bom? Não confundir os bichinhos, opa, ave é o que? O pinguim é o que mesmo? Deixa eu ver. Ah, é uma ave. A baleia é peixe, tá na água, é peixe, né? Não é mamífero, tá bom? Então a gente também vai vendo assim vários exemplos para cada grupo. Então, um grande beijo para vocês. Daqui a pouco a gente se vê no ao vivo, tá bom? Bye bye.